Agora uma pequena explicação não total sobre a questão dos mailings ou da impressão em série. Portanto, trata-se de uma ferramenta bastante útil, desde que a pessoa não passe a vida a escrever, obviamente, os dados todos. Isto é, temos que utilizar dados do Excel ou do Word que vamos buscar ao programa Inovar ou que os alunos preenchem. Portanto, ter uma base de dados de todos os dados e utilizamos aqueles que entendemos. Para enviar cartas, correspondências, mails, ou para, por exemplo, o exemplo que eu vou tentar aqui formular, que é um exemplo com base nos nossos prolongados processos de estágio. Se nós, isto varia um bocadinho consoante o programa do Word e do Excel que tiveram. Neste caso concreto, vocês reparem que está aqui bastante claro qual é a. Eu fui à ajuda e, portanto, nós temos aqui ter os seguintes documentos. Temos que ter um documento principal, temos que ter algo que sejam as pessoas, aqui eles chamam lista de correio, mas pode não ser, algo que seja, de facto, o grupo de pessoas e os dados que vamos enviar, e teremos que ter também, obviamente, na fase final, teremos que ter um documento, um terceiro documento em que vamos intercalar essas coisas. Ou criar etiquetas, que havia aí pessoas que queriam fazer, ou mandar cartas, ou imprimi-las, ou criar um fecheiro, ou criar envelopes, fosse o que fosse. Dependia das circunstâncias. É tudo por aqui que se faz, é sempre nesta área. Então, o que é que nós temos aqui em concreto? Pronto, nós aqui, portanto, em concreto, vamos ter no Word um documento que eu fui buscar propositadamente os documentos relacionados com um dos estágios. Será o documento 1, ao seu documento de partida que nos enviaram. E das duas, uma, vamos aqui escrever caso a caso, aluno a aluno, qual é a situação em questão, não é? Ou preparamos previamente estes documentos. E depois, a seguir, fazemos as alterações. O ideal aqui é que este documento seja primeiro limpo de todos estes traços e destas coisas todas. Não estão cá a fazer rigorosamente nada. Portanto, é conveniente primeiro limpar isto tudo e só depois começar então a fazer os procedimentos. Limpei algumas coisas e agora vamos ver então o que é necessário fazer. Procuramos uma coisa que diz mailing, neste caso diz correio, mas é a mesma história. Eu já tenho aqui um Excel também feito, que foi com alguns alunos meus do ano passado. Reparem que temos aqui algumas coisas em negrito, amarelo. É conveniente onde não temos dados, se quisermos lá o espaço, colocá-lo. Temos a morada, temos as instalações, temos aquilo que entendemos por necessário. Ok? Seguinte, eu vou então começar. Tenho um documento em branco, que é o documento 1, ponto de partida. E vou aqui então iniciar impressão em série, iniciar mailing, depende um bocadinho da versão onde estiverem. Escolho se é uma carta, se é correio, se são as etiquetas, o que é. Podemos ir aqui com a ajuda, podemos ir mais por nós, depende. Neste caso vamos tentar fazer com cartas, que é o caso, né? Para todos os efeitos é como se fosse uma carta. E ele, portanto, começa-me aqui a mostrar algumas coisas escondidas, outras visíveis. E diz-me aqui que o passo seguinte é óbvio, que é iniciar as pessoas a quem isto é ir buscar. Ou seja, eu tenho que ir buscar a base de dados, que pode ser do Word ou pode ser do Excel. Posso começar a escrevê-la agora, posso ir buscar uma que já existe, posso ir aos contactos do mail. Neste caso eu vou buscar uma que já existe. Ela está... E aqui, atenção, depois aqui, se as pessoas andam com pens, tem que ter algum cuidado, porque ele depois pode perder a ligação das coisas, está bem? Portanto, eu vou aqui buscar o ficheiro do Excel que tenho, que portanto está onde? Está aqui. E isto é que é importante aqui, ou seja, ele tem que ficar, ou por exemplo, no ambiente de trabalho, às vezes é bom, porque é ambiente de trabalho em todo lado, ou então numa pasta muito clara, muito fixa, que a gente saiba qual é a pasta onde isto está. Neste caso, o fecheiro diz, portanto, dados comércio, e eu vou, portanto, buscar abrir esse fecheiro que há bocado vos mostrei. Reparem, ele tinha lá várias coisas, tinha lá várias folhas. Neste caso eu quero a primeira, que é o dados. Carreguem OK. E ele agora, se tudo correu bem, permite-me alterar a lista. Isto é, eu chego aqui e posso ir compor alguns dados.
Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que eu vou agora colocar aqui o meu cursor onde quero e na designação social eu quero uma determinada coisa, no telefone quero uma determinada coisa e assim sucessivamente. Aqui quero o nome do aluno e por aí adiante. E então eu vou buscar precisamente. Repare que não aconteceu nada, aparentemente o Excel não abriu, não há nada. Mas estas coisas tornaram-se visíveis. Tornaram-se visíveis, eu carrego aqui a inserir campo. E como a base de dados, o Excel tinha nomes nas colunas, ele vai mostrar tudo o que lá estava. Isto convém usar uns nomes que a gente depois perceba, se não estamos na mesma, não é? Por exemplo, o nome de formando, instituições, é capaz de ser a designação social. Porque cá está, usem um nome, um título que se perceba o que é que vão fazer, não é? Portanto, vamos supor que é instituições, e apareceu aqui só a palavra instituições, mais nada. Vamos aqui ao nome do aluno, por hipótese. Inserir campo de impressão. Então, nome deve ser este, nome de formando. O representante legal deve ser o encarregado de educação. Vamos já lá procurá-lo. O encarregado de educação está aqui. Tem muitos campos. Nós aqui usamos aqueles que precisamos. Não é preciso fazer uma para cada vez. Não, o que lá está lá. E é usado para isto, para o protocolo, ou seja para onde for. Não é? Eu usei esta porque tem menos coisas. Aquilo que é para ficar, que é por exemplo para 70 horas eu não tenho lá, então escrevi. O mês, como não tenho lá, escrevi-o. Por exemplo, precisa profissional, eu podia ter posto um campo a dizer comércio para todos. Neste caso, escrevo e está feito, é a mesma história. Pronto, e agora o que é que se passa? Nós já temos o documento base, que era o documento, portanto, 0. Temos este segundo já preenchido. Podem ser 10, 5 ou 6 dados, como foi o caso, podem ser 1000. É indiferente, é essa que é a vantagem. Podem ser 100, 200, podem ser muitos campos por aqui a meter. Neste caso são cerca de 16 alunos. Podem ser 7 ou 8 campos. Por exemplo, no protocolo já são mais. Portanto, é sempre a mesma base, é usada para tudo. Então, agora, o que é que me falta? No ponto 3, falta-me, digamos, fazer a interligação entre estas coisas. Este é o segundo documento, é o documento mais importante. É aqui que eu venho mudar as coisas e não nos outros. Hein? Vocês reparem que neste momento eu já tenho aqui algumas opções. Está aqui um 1. Eu já posso tentar ver o que acontece se eu mudar este para o 2. Reparem, e o que é que vai acontecendo, mas para isso tenho que pré-visualizar. Ao pré-visualizar, vocês vejam. 3. Já tenho cá o nome do carregado de educação, já cá tenho a empresa, o telefone, tenho as horas, por aqui adiante, todos os dados referentes aos alunos todos. Aqui pormenores, este nome está grande demais, que eu tenho em maiúsculas, está grande demais e está a vir para aqui, portanto tenho que acertar aqui alguns pormenores depois, mas neste momento eu tenho os 15 protocolos não, os 15 fichas e posso imprimi-las, enviá-las para mail. Estou em condições de terminar o processo. Aqui estou só no pré-visualizar, eu vejo como está. Clicando depois no pré-visualizar, vejo como fica. E aqui posso ir mudando. Lembrem-se que eu tinha lá umas coisas amarelo e itálico, não interessa. Aqui fica, a formatação é feita aqui. Aqui é que eu defino se quero a instituição a uma cor mais escura, por exemplo, a negrito ou itálico. Aqui é que eu defino isso e não a lei. Ou o nome do aluno, por exemplo, também o que está no Excel é absolutamente indiferente. Está bem? Eu esqueci-me de pôr o telefone, mas não vou mudar agora. Aqui sim é que eu faço as mudanças que entendo. E os acertos. Depois é só voltar sempre à questão, portanto, do mailing e verificar em que ponto da situação é que fazer o pré-visualizar. Reparem que o nome da empresa e o nome do aluno apareceram diferentes. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que não é depois um a um que eu vou compondo, eu componho neste documento, que é o documento, digamos, onde está já feita a ligação. Agora falta-me só acabar. O acabar é criar um documento com isto tudo, que basicamente tem a ver aqui com o concluir e intercalar. Como é que eu acabo isto? Se mando para o mail, se vou compor um a um, se imprimo. O ideal disto é, de facto, imprimi-los, mas em termos de, não de impressão de papel, imprimi-los enquanto PDF, e temos todos feitos. Ou imprimir só um, enfim, consoante a gente entender. E aí ficamos com tudo gravado, podemos ir compor um a um, é uma opção nossa.